Olá, queridos, a paz do Senhor, você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Hoje nós vamos estudar a lição de número 9, o caminho, a verdade e a vida. É o tema da nossa lição. O textual está no Evangelho de João, capítulo 14 e o versículo 6, e está escrito assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Verdade prática. A imagem de Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida reforça a nossa fé e consolida nossa comunhão com Deus. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 1 a 15. A nossa lição tem alguns objetivos. O primeiro deles é apresentar a dimensão bíblica do consolo e das promessas do Senhor Jesus. Discernir a respeito das diferentes formas de dúvidas e incertezas, bem como as certezas e convicções na caminhada cristã. E por último, conscientizar que Jesus é o único caminho, é a verdade absoluta e a fonte de vida eterna. Está comigo nessa lição o presbítero Edivaldo, superintendente da nossa EBD na ADEC Santa Cruz, e também o professor Joás. Presbítero Edivaldo, professor Joás, estamos diante de uma lição muito importante. Nós estamos falando aí que o verbo se fez carne durante todo o trimestre. Chegamos na 9ª lição. Hoje nós vamos aprender que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Muito boa lição, né, presbítero Edivaldo? Prazer muito grande quando a gente pode debruçar diante de uma lição tão íntima, porque João, ele é o apóstolo com a maior intimidade com o Senhor Jesus. Então ele pôde não só conviver, mas estar presente em toda a trajetória do ministério de Jesus. E ele traz com muita ênfase o capítulo 14, eu gosto de chamar o capítulo 14 do Evangelho de João, do capítulo da esperança. Ele é atual, ele é escatológico, ele é confortador, ele nos enche de esperança em relação à nossa fé. Professor João, nós estamos aí no 14º capítulo de João. Estudamos aí até então 13 capítulos. O da semana passada foi uma lição maravilhosa que nós tratamos aí da humildade exemplar de Jesus. E agora nós vamos falar aí das últimas instruções de Jesus. É o que nós conhecemos no capítulo 14, 15, 16 e 17. Jesus por três vezes ele diz que estava assim prestes a consumação da sua obra terrena, ele iria morrer e ressuscitar. E então os discípulos ficaram preocupados. Então, nesse inteirinho de preocupação, ele chama os discípulos, consola e conforta o coração deles e mostra para eles uma luz aí para toda a caminhada e que vai jorrar para a eternidade. Pois é, são a partir do capítulo 13, né, são capítulos muito especiais, né, do Evangelho de João. É o final da jornada, né, do ministério de Cristo, e as palavras finais são muito significativas, né? E ele está falando aí desse caminho, e é no capítulo 14 que ele diz que esses discípulos que estão sempre com ele, que estão ouvindo essas palavras, eles sabem qual é o caminho, né? Vocês sabem para onde eu vou e vocês conhecem o caminho, né? E ele mesmo se apresenta como sendo o caminho, né? Então isso é muito significativo, e para nós hoje, né, vivemos uma fase de discursos muito controversos no nosso meio, né? Muitos caminhos sendo propostos, né, alheios ao que Cristo fala, alheios à verdade do Evangelho, e reafirmar essas palavras de Jesus, né, do capítulo 14 é muito urgente, e é algo que a gente precisa fazer com mais frequência, né? Apontar o caminho e dizer, né, do que se trata o caminho mesmo da verdade. Bom, vamos lá na nossa introdução e o comentário do primeiro capítulo aí. O primeiro capítulo, consolo e promessa do Senhor Jesus, e está subdividido em 3 tópicos: o caminho, a verdade e a vida, é o tópico 1, consolo no cenário de angústia, que é o tópico 2, e o tópico 3, uma promessa gloriosa. Deixa eu só ler um parágrafo aqui da introdução. Nós já explanamos aí para que viemos hoje, né? Estamos falando da lição de número 9, e o contexto é o capítulo 14 do Evangelho de João. A expressão "eu sou o caminho, a verdade e a vida" tem um significado especial para os cristãos em todo o mundo. Ela descreve de forma abrangente o Senhor Jesus na realização da obra de salvação. Por isso,
iremos estudar João 14, onde consideraremos as palavras encorajadoras e as promessas de Jesus contidas nesse capítulo, bem como as dúvidas e incertezas que os seus discípulos enfrentaram ao longo da jornada. Além disso, iremos explorar 3 termos importantes do versículo 6, caminho, verdade e vida. Bom, professor Joás, presbítero Edivaldo, parece que diante de tanta coisa que Jesus já havia falado para os seus discípulos, o que eles viram, as curas, os milagres, Jesus parou o vento, parou o mar, andou por sobre as águas, ressuscitou Lázaro, fez tantos sinais, mas quando chega no momento final que Jesus falou que estava indo, que estava partindo para o Pai, voltando para o Pai, aí Tomé expressa, mas nós não sabemos o caminho. Eu acho interessante porque Tomé ele é tido como a performance da incredulidade. Mas, na verdade, ele era alguém muito inteligente e corajoso. Por quê? Porque o grande problema não é ter dúvida. O grande problema é conviver com as dúvidas. Olha que ousadia de Tomé de perguntar, Senhor, não sei o caminho. Deveria saber, mas ele não sabia. E assim é muitas pessoas nos dias de hoje. Por uma questão religiosa, por uma questão familiar, estão caminhando. Estão vivendo uma vida piedosa, uma vida segundo a palavra, mas paira muitas dúvidas no coração de muitos. E não é pecado nenhum, não é vergonha nenhum você dizer, olha, eu tenho dúvida sobre isso aqui, me explica. Alguém vai te explicar, Deus vai iluminar alguém para trazer à tona e sanar a sua dúvida. E não existe lugar melhor para tirar dúvida do que a EBD, a Escola Bíblica Dominical, né? É onde você tem liberdade de participar daquilo que está sendo estudado. Professor Joás, no direito a gente estuda aí o benefício da dúvida. Já dizia aí os filósofos, os grandes sábios da antiguidade, né, que a dúvida é o princípio da sabedoria. Nós entendemos que o princípio da sabedoria é temer a Deus. Os sábios, os filósofos dizem que a dúvida é um princípio da sabedoria. É uma forma de ser sábio também, ter dúvida, questionar, nunca ter certeza. Porque, na verdade, não é bem assim, né? Mas o fato de perguntar, de ter dúvida, nós não podemos menosprezar a vida de Tomé só porque ele fez essa pergunta. Na verdade, ele pode ter esclarecido ali a dúvida de muitas pessoas, a pergunta de muitas pessoas. A dúvida de um talvez é a dúvida de muitos. É isso que a gente sempre tem essa premissa na escola dominical. Verdade. Vamos tentar sanar todas as dúvidas enquanto você participa de uma escola, você está participando, você tem que questionar. Muito bom. Isso é muito bom. E a conclusão que Jesus deu sobre a pergunta dele, né? A resposta de Jesus foi maravilhosa, né, professor? Jesus é a sabedoria encarnada, né? E assim, não teria resposta melhor do que essa aí, né? E é tão bom saber que a gente serve a um Deus assim, né? Que a gente anda com um Deus tão sábio, né? Em tempos tão complicados, né, como esses que a gente vive, ter essa certeza, essa convicção da verdade, né, essa certeza de que estamos no caminho certo, que é o caminho da vida, né, isso traz muita esperança, isso traz muita força, né, e fortalece a nossa fé, né, e esse é o objetivo de Jesus com essas palavras, né? Muito bom. Bom, para a gente ganhar tempo aqui, professor, nós já fizemos aqui uma explanação boa da nossa introdução. A palavra-chave dessa lição é vida. O primeiro capítulo aqui, consolo e promessa do Senhor Jesus. 3 subtópicos nós já citamos. O primeiro é o caminho, a verdade e a vida. Desde o evento do capítulo 13, quando Jesus se juntou aos discípulos e lavou os seus pés, proporcionando uma impactante lição sobre liderança humilde, o seu discurso não se limitou a esse capítulo. O Senhor fez um discurso de despedida no capítulo 14, que se inicia em João 13:31. Nesse discurso, ele confere consolo aos discípulos ao afirmar que após a sua morte não estariam sozinhos. Isso é fantástico isso aqui. E aí a gente vê o discurso aqui, a pergunta de Tomé. Deixa eu ler esses 2 subtópicos aqui e a gente comenta os 3 de uma forma plena. Consolo no cenário de angústia. É evidente que Jesus estava angustiado, e aqui nós temos 2 citações, João 12:27 ao 13:21. O nosso Senhor tinha plena consciência de que estava aproximando-se a hora de sua entrega nas mãos dos homens. Em breve seria crucificado, morto e sepultado. Contudo, surpreendentemente, mesmo nesse contexto de dor,
Jesus dirige-se aos seus discípulos com o intuito de confortá-los. Apesar da intensa pressão emocional e espiritual que enfrentava, ele revela que o sofrimento pelo qual iria passar traria o bem para todos. A última frase desse ponto 2 aí, um fim trágico transforma-se num glorioso começo. Isso é maravilhoso. E por fim, a promessa gloriosa. Jesus declarou que o caminho de Deus leva às moradas celestiais preparadas para os seus seguidores. A expressão casa de meu Pai refere-se ao céu, um lugar com muitas habitações para os fiéis em Cristo. Então nós vamos ver 3 pontos aqui. Professor Joás, presbítero Edivaldo, o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse que ele é o caminho, não fala que ele é um caminho. Isso está bem assim claro. Depois de um cenário de angústia, de dor, de pressão emocional e tantas outras situações que cercavam Jesus, ele promove consolo para os discípulos e diz que eles não ficariam órfãos. E por fim, depois de um trágico fim, depois de um ministério assim que culminou num fim tão, vamos dizer assim, de uma complexidade tão enorme, um fim doloroso, tem um começo glorioso, que é a promessa do céu. Jesus tem um episódio lá em Mateus 8, né, que ele tem um jovem que diz para ele que precisa se ausentar para enterrar os seus pais e depois voltar para segui-lo, né? Uhum. Ele fala para o jovem que deixe os mortos enterrarem os seus mortos, né? Só me segue e deixa os mortos enterrarem seus mortos. Isso não é sobre morte, né? Isso é sobre vida, né? A vida está nele, né? A vida está em segui-lo, né? Em andar o caminho proposto por ele. E isso que ele diz aí sobre caminho, verdade e vida é um alento para quem está ouvindo, mas é um confronto à cultura vigente, né? Porque o contexto cultural ali era judeus sobre um governo romano helenizado. Então tem um monte de culturas envolvidas aí, se entrelaçando na filosofia, né, na cultura romana. A verdade só poderia ser alcançada na morte, né? Basicamente algo nesse sentido, né? Pelo menos uma parte da filosofia. Tanto é que a palavra, né, para a verdade, né, a létera, ela na sua semântica tem a palavra esquecimento ali, que é o rio, né, por onde o barqueiro passa com o morto, né, se a moeda estiver lá, né, a lete, né, a létera tem o nome do rio do esquecimento, né, o rio da morte. Então a verdade só é alcançada nesse período, né, só na morte. É trágico, né, é um pensamento muito trágico, né. Jesus traz à tona a verdade mesmo, né, a verdade está nele, né? E essa verdade não é alcançada na morte, mas na vida que está nele, né? Então segui-lo é seguir o caminho da vida e o caminho da verdade. Quem encontra Jesus encontra a verdade, e a vida também está embutida nisso, né? Eu estava acompanhando o podcast da irmã Carol junto com o nosso pastor presidente, pastor Eliseu Coelho, e o pastor vice-presidente, pastor Saulo Sabino, e a irmã Carol estava falando sobre a questão da comparação que nós fazemos do Salmo 22, Salmo 23 e o Salmo 24. Nós vemos 3 aspectos da vida de Jesus. Culmina nessa vida de ensinar, de discipular, de trazer o reino à terra, a questão do pastor, dele como pastor, e a questão da glorificação, da entrada triunfal no céu. É interessante quando nós analisamos que ele sabia que a missão dele era ser crucificado. E na sua morte ele traria vida. É o que o professor está falando de uma forma bem teológica, né? Bem profunda, né? Bem teológica. Mas, a grosso modo, se você quiser entender vida, paixão, morte e ressurreição e ascensão de Cristo, leia o Salmo 22, leia o Salmo 23, leia o Salmo 24, com consonância, capítulo 13, 14, 15, 16 e 17 do Evangelho de João. Muito legal. É uma analogia extraordinária que você vai perceber que há uma simbologia
muito grande, tanto no Antigo como no Novo Testamento, sobre a missão que Jesus tinha para cumprir aqui na Terra. E ele cumpriu cabalmente. Por isso que ele é a verdade, né? Ele é a vida. E ele sempre será o, artigo definido, o caminho. Muito bom. E, professor Joás, esse salmo, essa analogia, essa comparação, essa correlação aí do Novo Testamento com o Antigo Testamento, principalmente o livro dos Salmos, que é profundo demais, a teologia do Salmo é perfeita, é maravilhosa, como todos os livros da Bíblia. Mas o Salmo 22, principalmente, né, citado pelo presbítero Edivaldo, que trata aí do sofrimento do Messias, já começa com as últimas palavras de Jesus na cruz, né? Deus meu, por que me desamparaste? O Salmo começa com o que Jesus falou na cruz. Um salmo escrito aí praticamente 1000 anos antes disso acontecer, né? O que é a palavra de Deus? Deus vela sobre a sua palavra para fazer cumprir. Milhares de profecias, né? Jesus não teria como uma pessoa que quisesse se passar pelo Messias emular, né, milhares de profecias, né? E todas elas, quando se olha para o registro histórico, né, da passagem de Jesus por aqui, né, não resta dúvida de que ele é o Messias, ele é esse rei que foi prometido milhares de anos antes, milhares de vezes foi repetido, né, as coisas que aconteceriam com ele. E tudo se cumpriu. Eu li um artigo hoje mesmo eu estava lendo um artigo numa revista científica, e os cientistas chegaram à conclusão que realmente as pragas lá no Egito aconteceram. Isso só vem afirmar e embasar o que nós estamos falando sobre a Bíblia, né? Então isso é muito bom. Bom, professor e presbítero Edivaldo, para a gente fechar esse primeiro bloco aqui, nós falamos aí do caminho, a verdade e a vida, esse cenário de angústia, mas um fim glorioso para aqueles que creem no Senhor Jesus. Eu estava lendo esse capítulo 14 um dia, não tem muito tempo, foi bem recente agora, e cheguei numa conclusão seguinte: quando o homem peca, o homem se separou de Deus. O pecado criou uma separação entre o homem e Deus. Isaías 59, 1 e 2. Paulo escreveu sua carta aos Romanos e ele tratou do primeiro capítulo ao 7º da pecaminosidade do homem, tanto que o pecado avolumou. Mas ele fala também que na plenitude dos tempos, nascido de mulher, gerado pelo Espírito, Jesus nasceu. Isso é maravilhoso. Eu estava pensando exatamente como é que foi o caminho desse homem lá no Éden, professor Joás, porque tinha a árvore da vida. Então esse homem tinha que percorrer, ele tinha que andar por um caminho para chegar na árvore da vida, que ele podia comer da árvore da vida. Mas ao lado da árvore da vida tinha também a árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal. Então, ao percorrer o caminho, esse homem ouve uma mentira pelo diabo. O diabo torce aquilo que Deus falou e ele escolhe a morte. Aí Jesus, muito tempo depois, vem falando que ele é o caminho e agora dá uma opção para o homem, não da morte, mas da vida. E ele fala que ele é a verdade. Enquanto o diabo falou a mentira, Jesus é a verdade. Enquanto o diabo levou para um caminho de morte, Jesus conduz para a vida. Eu pensei nisso, falei assim, isso é muito legal a gente pensar, porque Jesus veio devolver ao homem que o diabo roubou lá no Éden, que esse homem jogou fora também, né? E a verdade é essa. O diabo é o pai da mentira, ele é muito eficaz nisso aí, né? No trabalho dele. Ele treinou muito bem os sofistas, os políticos, né? Tem gente que mente muito bem, né? E aprendeu com ele, né? Então, ele faz isso há muito tempo. E as mentiras que ele contou lá no jardim, né, eram muito parecidas com a verdade, né? Não foi assim que Deus disse, né? Comerás de toda árvore. Parece muito a verdade, né? Que tem um pouco de coisa ali que foi Deus que falou mesmo. Mas é só para disfarçar o restante, né, para parecer verdade. Ele não tem como imitar a verdade se ele não pegar um pouquinho dela e distorcer, né? E ele faz isso há muito tempo, né? Jesus veio para desfazer as obras do diabo, né? Então ele veio como a verdade encarnada, né? A vida em pessoa, né? O caminho se apresentando em carne e osso, né? Então é por isso que ele faz essa proclamação aí. Ele parece estar até num tom mais rígido, né, com o discípulo. Como assim? Né? Ele acabou de dizer que eles conhecem o caminho. Aí, que caminho é esse? Como assim? Que caminho ele? Mas não é possível. Vocês não aprenderam nada esses anos todos? Eu sou o caminho. Né? Então, por isso que essa declaração está aí, né, e nós damos graças a Deus, né, que ela está aí, porque é isso que nos conforta, é isso que nos dá direção, né, é isso que fortalece nossa fé. Presbítero Edivaldo, para a gente fechar esse primeiro bloco aqui,
essa expressão de Jesus na casa de meu pai? Isso dá um consolo, uma esperança para a igreja. É escatológico, né? O senhor gosta de escatologia e entende muito dessa área escatológica. Já pensou se nós não tivéssemos uma esperança futura? Tem pessoas que abrem o livro de Apocalipse e abrem com medo, mas não é um livro para se temer. É um livro para se entender, para gerar esperança no nosso coração. Muito bom. E não é só o livro de Apocalipse que é escatológico. As palavras de Jesus têm capítulos inteiros no Novo Testamento, nos evangelhos, que são totalmente escatológicos. Então a gente precisa compreender de uma forma geral, né, a questão escatológica, porque nós vivemos de esperança. E a nossa esperança é estar no céu de glória. Muito bom. Dá uma segurada aí, presbítero Edivaldo, professor Joás. Nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos já já com a segunda parte, segundo bloco dessa lição 9, que é o capítulo 14 do Evangelho de João. Não sai daí que voltamos já já. Estamos de volta com a ADEC TV e hoje nós estamos falando da lição de número 9, especificamente do capítulo 14 do Evangelho de João. Bom, professor Joás, presbítero Edivaldo, antes da gente falar do capítulo 2 aqui, dúvidas, incertezas e enganos no caminho com Cristo, eu quero mandar um abraço aí a todos os irmãos, amigos que nos dão a honra de estar sempre nos acompanhando aí através das plataformas, e nós queremos agradecer a você e dizer que você é muito importante para nós. Muito obrigado pela companhia. Vamos lá, ponto 1. Deixa eu aproveitar, pastor, vamos você lá, tá mandando uns abraços, fica né? à vontade. Vamos ver, matar aquela saudade do rádio, dos nossos ouvintes hoje, telespectadores. Pessoal do grande complexo do bairro Santa Cruz, né? Sempre para a gente, pessoas que não fazem parte da nossa denominação, mas pessoas que gostam da palavra, amam a palavra, são confortados com a palavra, sempre dizendo que está acompanhando pela TV. Muito né? bom. Isso é muito bom. Um abraço para todos que nos acompanham pela TV. Muito bom. Você está falando isso aí, a gente está sempre na rua aí, nas nossas congregações, a gente sempre encontra com um e outro e o pessoal está sempre acompanhando, então nós queremos te agradecer mesmo de coração pela companhia aí, que é muito importante para nós. Deus te abençoe. Vamos lá, capítulo 2, dúvida de Tomé, as incertezas de Pedro e Filipe e também o engano de Judas Iscariotes. Eu vou ler 3 subtópicos e a gente comenta o capítulo para a gente ganhar tempo. No versículo 5 encontra-se a incerteza do discípulo Tomé. Como podemos saber o caminho? Nesse evangelho, Tomé é retratado como um discípulo fiel, corajoso, que tinha profundo amor por Jesus e teve a coragem de manifestar as suas dúvidas. Esse episódio ilustra que, durante a nossa caminhada com Cristo, não é incomum que surjam dúvidas. Então isso é muito normal. Ponto 2. As incertezas de Pedro e Filipe. O Evangelho de João revela que Pedro não compreendia totalmente sobre o lugar que Jesus mencionava para onde estava indo. No capítulo seguinte, Filipe pede a Cristo que ele mostre o Pai. É notável que, tal como Tomé, Pedro e Filipe, ainda não tinham as suas questões esclarecidas por Jesus. Eles também enfrentaram incertezas. Não somos diferentes deles. Certamente haverá momentos em que nos sentiremos semelhantes a Tomé, Pedro e Filipe. Porém, devemos aprender a escutar o Senhor Jesus Cristo. E, por fim, no capítulo 2, o engano de Judas Iscariotes. Em João, no capítulo 13, é revelado que o nosso Senhor anunciou que um dos seus discípulos iria traí-lo. Essa pessoa era Judas Iscariotes, o seu discípulo. Ele acompanhou Jesus, mas não conseguiu interiorizar os seus ensinamentos e, por isso, não depositou fé suficiente no Filho de Deus. Assim sendo, traiu e vendeu-o por 30 moedas de prata. Lamentavelmente, Judas não reconhecia Jesus como Salvador e Redentor da humanidade pecadora. Professor e presbítero Edivaldo, já falamos aí sobre a dúvida de Tomé, agora as incertezas de Pedro e Filipe também são trazidas aí à tona nesse capítulo 2. Vamos falar de novo, mais uma vez, assim, para ficar bem definido, né? Muitos consideram Tomé como incrédulo, mas o Evangelho considera ele como um discípulo fiel, temente a Deus. Ele teve uma dúvida em uma palavra de Jesus e perguntou para ele, que falou, nada de errado nisso. Tem pessoas que são meio parecidas com Tomé, né? São mais literalistas, né? Tem dificuldade de entender metáfora, né? Aquele pessoal mais das exatas, né? Mais dos números, das estatísticas, esse tipo de coisa, né? Aí uma metáfora, vocês sabem para onde eu estou indo, vocês conhecem o caminho, né? O cara que é mais exato, né? Vai
que caminho é esse? Nós não estamos sabendo nem para onde você está indo, como é que nós vamos saber o caminho? Né? Ele não foi incrédulo, ele entendeu de uma forma diferente o que ele estava ouvindo. Né? Ele assimilou de uma maneira diferente o que Jesus estava querendo ensinar. Né? E Jesus esclareceu, né? Eu sou o caminho. Né? Possivelmente ele entendeu que Jesus já tinha falado que estava perto, né, do seu martírio, né, já tinha acontecido o episódio com Judas, né, no capítulo anterior, né, eles com certeza estavam tensos com isso, com a situação toda, né, acabaram de descobrir um traidor entre eles, estavam tensos, perturbados, né, como o próprio Senhor Jesus diz, não se turbe o vosso coração. Né? Com certeza esse conjunto de coisas, né, de informações assim, tão fortes, tão pesadas, nós vamos perder o nosso mestre, tem um traidor entre nós, né? Isso tudo deixou eles perturbados. E aí esse conjunto de situações, né, essa configuração, né, de clima, temperatura, pressão, né, essa configuração toda aí, favorece, né, um entendimento mais literal das coisas. Né? Então a gente não pode nem julgar Tomé por isso também. Né? E aí todos nós estamos sujeitos às mesmas coisas, né? A momentos de incerteza, a momentos de incompreensão, né? Até lidando com o texto, né, isso é muito comum de acontecer. Né? A gente fica buscando tanto o sentido do texto literal, a gente esquece que ele tem um sentido espiritual. E aí nós temos mestres, doutores em divindade que não entendem o texto, né? Porque tem um sentido espiritual ali. Né? Então a gente, isso só está registrado aí para a gente se enxergar aí. Né? Eu sou Tomé às vezes, né? Eu sou Pedro às vezes, né? Então é bom a gente ler o texto com essa humildade. Até a leitura do texto, o contato com o texto, traz essa humildade à tona. Né? Você gosta de falar sempre que é o cara do espelho, né? É assim. Presbítero Edivaldo, se a gente voltar às páginas da Bíblia e puxar lá, Ezequiel 37, por exemplo, quando Deus o tirou ali das margens do rio Quebar e levou ao vale de ossos secos, poderão esses ossos viver? Ele deve ter tido um monte de questionamento, né? Hoje, por exemplo, a gente pega alguns textos, algumas palavras de Jesus e a gente garra aí horas, dias, meses de estudo e muitas vezes não chega a uma conclusão. Por que criticar Tomé por uma pergunta assim? O grande problema daquele que pensa literalmente é a questão de, às vezes, não compreender. Mas o problema de Judas Iscariotes, ele era diferente. Como é que ele via Jesus? Ele via Jesus dentro do olhar da teologia pública. No meu tempo de academia, na faculdade, eu tive contato com teologia pública por fazer faculdade, e a faculdade de teologia, dentro do bacharel de teologia, ela tem que se comunicar com as outras ciências. Eles utilizam da teologia pública para fazer essa comunicação com as outras ciências de bacharel. E eu me aprofundei durante os 3 anos e meio dentro de teologia pública. É muito interessante você perceber os ensinamentos de Jesus e aplicá-lo dentro de uma teologia pública, sobre a humildade de Jesus, a lição passada, sobre a liderança de Jesus, sobre o aspecto social de Jesus, o aspecto de pátria, de sentimento de renovação da pátria. Se a gente analisar, já foi bem colocado aqui pelo professor Joás, que quem que dominava naquela época era o Império Romano, mas o Império Romano conseguiu dominar através da força, através da sua guarda, do soldado romano que impunha respeito, mas eles não conseguiram também tirar a cultura grega. A cultura helênica, ela continuou dentro do Império Romano, a cultura grega. Eles dominaram a Grécia, mas não dominaram a cultura, tanto que a língua falada era o grego. A gente percebe que Judas, ele via Jesus como um líder público, como alguém que trazia uma teologia pública para libertar Israel da opressão romana. Ele não via ele como um salvador, ele não via ele como seu redentor, como redentor de toda a humanidade. Ele via Jesus como uma figura pública. Muitas pessoas pegam Jesus e utilizam de Jesus nos dias de hoje como uma figura pública, uma figura social, principalmente os partidos de esquerda.
Eles usam da teologia pública, mas não compreendem que há uma atmosfera que ela é horizontal, mas ela também ela aponta para cima, para a glória eterna. Tudo isso é muito válido e o Tiago, na sua carta, não é apóstolo, irmão de Jesus, Tiago, ele vai dizer exatamente isso. A fé sem obras é morta, mas precisa ter fé, né? Então ele via ele só no aspecto de obras. Esse é tão forte, essa historicidade bíblica do tempo de Jesus, que eu costumo dizer isso. Tem um livro muito bom do Edivar Gibbon, Declínio e Queda do Império Romano. Esse é um livro secular, mas muito bom. Já falei dele algumas vezes. E eu costumo dizer o seguinte: Roma venceu pela força do braço, mas os gregos dominaram pela intelectualidade. Então ficou essa mistura. E nessa mistura vem Jesus. Tanto é que o capítulo 7 de João, os gregos foram conhecer a sabedoria de Jesus. E Jesus se esquivou e foi para o outro lado e foi embora. Bom, professor Joás, sobre essas incertezas, esse engano de Judas, o presbítero de volta colocou muito bem aí sobre essa teologia pública, que ela é um objeto de estudo bom. E o que é que nós podemos concluir aqui nesse capítulo 2 sobre essas dúvidas, incertezas e esse engano aí com relação ao caminho que é Cristo? Eu acho que são evidências históricas e até sociológicas do que Jesus acabou de falar aí, né? Do que Jesus está falando. Eu sou o caminho, né? Talvez não só a política mais a bombordo, né? Talvez não só a política de esquerda, né? Eu acho que todo mundo quer Jesus do seu lado, né? Todo mundo traz Jesus para o seu grupo, né? E assim, poxa vida, falar disso é complicado, né? Mas vamos deixar a política de lado. Se você olhar até para o que está escrito, né? Você vê líderes políticos da época, né? Convidando Jesus, vem jantar comigo, né? E aí vem jantar comigo e Jesus é recebido na casa do político e é maltratado, né? Mas como assim maltratado? Ele não está sentado à mesa, não está jantando? Sim, mas não saudou com o ósculo santo, não disponibilizou água para limpar os pés, né? Foi maltratado. A unção faltou unção, faltou tudo, né? Então, por que esse cara convidou Jesus para jantar na casa dele? Para parecer que Jesus está com ele, que ele está com Jesus, né? E aí a esquerda, a direita, qualquer que seja o grupo, todo mundo quer uma selfie com Jesus, né? Ele dá ibope, né? Claro, ele dá ibope, né? Verdade. Isso só prova o que ele está falando. Eu sou o caminho. Bom, aí nós entramos no capítulo 3 aqui e finalizando a nossa lição de hoje, caminho, verdade e vida. Nós já falamos muito sobre isso. Nós vamos agora destrinchar esses 3 pontos aqui para fechar. Como analisado em lições anteriores, a expressão eu sou representa um título que revela a natureza divina de Jesus. Em João tem aí a resposta para o 7 eu sou, né? E aí o primeiro que ele começa é o caminho, a verdade e a vida. Depois ele fala que ele é a porta, ele é o bom pastor, e nós já estudamos em lições anteriores. Assim, quando o Senhor Jesus afirma que eu sou o caminho, ele está declarando que ele é o acesso singular, exclusivo e único ao Pai. É só por ele que nós chegamos ao Pai. Ponto. Ponto 2. Eu sou a verdade. Jesus não é apenas uma parte ou fração da verdade, mas sim toda a verdade em si mesmo. Eu vi uma fala do ministro Fux, do STF, esses dias, que ele falou um negócio muito interessante, que o STF, assim como toda a sociedade, é uma verdade fragmentada. Então, quando se junta, tem a verdade. E precisa sim estar tudo junto. Agora, Jesus falou que ele é a verdade, ele não está fragmentado, ele não é uma verdade, ele é a verdade absoluta. A verdade está nele, ela é a verdade encarnada. Eu achei isso muito legal, essa colocação. Então, essa verdade, além de ser absoluta, ela é imutável, incondicional, e ela encontra-se, ela é plenamente expressa em Cristo. E quando ele falou que ele é a vida, tá? A gente fecha aqui, a vida mencionada aqui não diz respeito à existência física ou sopro vital, mas à vida que contrapõe a morte espiritual por meio da vida eterna concedido por Jesus. Refere-se à verdadeira vida espiritual. É o que você falou no início da lição, professor. O senhor falou
sobre verdade absoluta, eu lembrei, né, de um livro com esse título, né, Muito bom. da doutora Nancy. Muito bom esse livro. Deve ser pela CPAD, eu acredito. Né? E assim, sobre cosmovisão cristã, né, verdade absoluta parece que é uma utopia, mas vale a pena esse tipo de leitura, né, para entender do que o pastor está falando. Né? Muito bom. Jesus é a verdade. Né? E assim, não dá para entender isso se não buscar a fundo, né? Se não estiver aberto, né, ao conhecimento, à revelação da sabedoria que há nessa declaração. Né? Então, ele é a verdade, ele é o caminho, né? Os dois pontos ressaltados aí. A gente sabe disso por andar no caminho, né? Por conhecer a verdade. A gente sabe disso por experiência, né, de vida com ele, né? Andando nesse caminho, né? Vendo as ações dessa verdade, né, refletindo na nossa própria história. Né? E assim, não dá para ouvir esse tipo de coisa e tirar suas próprias conclusões disso. Né? É preciso saber do que Jesus estava falando mesmo. Né? E isso só se alcança, né, com o conhecimento da Escritura, o conhecimento de Deus revelado, né, na Escritura. Esse conhecimento que tem um sentido ali no texto, um sentido filosófico, tem um sentido que está emaranhado ali junto com a cultura, com a teologia, né, mas também tem um sentido espiritual. Né? Só se compreende essas coisas dessa forma, né, de forma mais ampla. Né? Não dá para fechar uma dessas janelas, né? Vou fechar aqui a janela do espiritual e vou tentar entender isso aqui. Não entende. Né? Então é preciso buscar a verdade onde ela está. Né? E ela é uma pessoa, a pessoa de Jesus. Muito bom isso aí, né, presbítero Edivaldo? Maravilhoso. Grandes líderes de grandes religiões, né? Um diz assim, ó, estou em busca do caminho. Outro diz, eu procurei o caminho. Né? Então, assim, grandes líderes de grandes religiões, eles têm dúvida. Jesus não, Jesus ele fecha. Eu sou, né, o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem, né, ninguém vai, porque para mim chegar perto de alguém tem que me convidar, ninguém vem ao Pai. Então, para se chegar ao Pai, para se chegar à salvação, é só através de Jesus. E ele diz, né, vinde a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O convite de Jesus é esse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então Jesus ele tem um convite hoje para todos aqueles que querem chegar ao Pai através dele, né? É vir, né? Vem e vê, né? É muito maravilhoso a gente pensar que através de Jesus a gente alcança a salvação. E a gente falava muito nessa lição, e Jesus, ele falou que iria, mas que ele não nos deixaria órfãos também. Ele rogaria ao Pai que enviasse o Consolador, que é o Espírito Santo. E hoje é o Espírito Santo que dá essa convicção para nós, né? Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que nós temos essa concepção, né? Não é uma utopia, mas é uma fé racional que nós temos de que há um arrebatamento nos aguardando, há um lugar, né? Ele nos preparou este lugar maravilhoso que é o céu, para todo aquele que vem ao Pai através de Jesus. Professor, quando nós falamos dessa verdade absoluta e essa verdade encarnada, Jesus falou, ele é a verdade, é uma pessoa, ele é a vida, isso dá uma segurança, uma certeza da vida eterna e nos faz, assim, a cada dia viver mais pelo reino, né? E é isso que Jesus espera de todos nós cristãos. Porque a vida que ele está falando aí não é aquela prometida pelos coaches, né? Vida abundante, né? Aquela vida abundante, você não tem necessidade nenhuma, falta de nada, você tem saúde plena, e essa é a vida proposta aí, né, por esses grandes gurus, né? Ele está falando da vida mesmo, né? Aquela oposta à morte, né? Então não é não ter doença, é não morrer, né? É não se entristecer mais. Essa é dessa vida que ele está falando. Essa é a vida, né? Essa é a vida que nós temos em Cristo, né? Então isso
é o máximo, né, do cristianismo, né? Essa declaração de Jesus tão curtinha, né, é um resumo do cristianismo, da vida cristã. Muito bom. Bom, gente, nós chegamos ao final da nossa lição. Professor Joás, presbítero Edivaldo, te agradecer aí por mais essa participação. O professor Joás está sempre com a gente aqui. E volte outras vezes, tá, presbítero Edivaldo? Seja muito bem-vindo aqui entre nós. Nós ficamos por aqui com essa lição e queremos te fazer um convite. Essa lição será estudada no próximo domingo, de 8 às 10 da manhã, em todas as nossas igrejas, Assembleia de Deus espalhada em toda Caratinga. Você é o nosso convidado a estar conosco, em loco, aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Ficamos aqui, voltaremos na próxima semana, se assim o Senhor nos permitir. Até lá e um forte abraço. Deus te abençoe.